No ano passado, em janeiro, quando estive no retiro da Granja, ao conhecer o Dr. Ricardo Castagnone, que já estudou mais de 15 milagres eucarísticos. Por essa razão também, depois, em maio, fiz essa apresentação dos milagres eucarísticos no mundo. Depois fizemos a peregrinação a Santarém, onde está um milagre eucarístico. E também lá no Brasil perguntei por alguns livros sobre a Eucaristia. E procurei. Eu encontrei um livro de veras extraordinário, que é de um sacerdote alemão, que viveu de 1912 a 1995. Não é conhecido. A pessoa vai ao Google, não é conhecido, pronto, se não está no Google, é completamente desconhecido, mas dá-se-me a perceber que ele tinha visões místicas de todas as partes da missa. E o que é que ele faz neste livro, que eu vos vou apresentar? Ele desenha, acho que isto tem aguarela, desenha uma parte da missa, uma página é a pintura dele, e do lado esquerdo está a explicação dele. Qual é que é a bibliografia deste livro que não existe em Portugal, só existe no Brasil? A bibliografia é a Sagrada Escritura, o Catecismo, os Santos e a Instrução Geral do Missal Romano. Nada mais simples do que isto. Foi mandado fazer pelo Instituto Resed, quem já ouviu falar da irmã Kelly Patrícia, que foi a fundadora, e a editora é uma editora também da Fortaleza, que é o Ceará, Fortaleza, não é? A editora é Imaculada Comércio Varejista de Produtos Religiosos. Ora bem, então vamos apresentar este tema da Eucaristia a nível doutrinal, espiritual e místico. O que é a mística? A vida espiritual tem duas partes. A ascese, pela ascese eu mortifico-me, faço sacrifícios, faço a oração, aquilo que eu posso fazer por mim. E depois há a mística. O que é a mística? Deus dá os dons sem querer nada em troca, sem eu estar à espera. Como, por exemplo, São Padre Pio, ou Santa Teresa d'Ávila, ou os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora. Os santos místicos que receberam revelações especiais do céu. Ora bem, estamos perante um caso desses profundamente claro. Então vamos passar assim todas as partes da missa. Vamos colocar ali uma gravura que este sacerdote alemão desenhou, Padre Franz Rudolph, e eu vou dar uma pequena explicação. Portanto, isto é a Santa Missa, o mistério da nossa fé, meditada e rezada, isto é, com imagens e palavras. A carta aos Hebreus 12, 18 a 24 diz assim: Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, mas do monte de Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Aproximaste-vos de milhões de anjos reunidos em festa e da assembleia, dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Aproximaste-vos de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Aproximaste-vos de Jesus, mediador de uma nova aliança, e do sangue da aspersão mais eloquente do que Abel. O Santo Coradares, o padroeiro dos sacerdotes, diz: cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor num coração humano. Temos também a relíquia do milagre de Santarém. Então, vamos iniciar o sacrifício, o santo sacrifício da missa, a entrada na igreja. Nós vamos à igreja para participar da Santa Missa, da renovação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Na cruz. Apesar, por exemplo, a palavra Belém. Sabem o que quer dizer a palavra Belém? Casa do pão. Entramos na igreja para prepararmos para a missa, adorar
o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, que se conserva onde? No sacrário. Ao fazermos isso, estamos conscientes com quem nos vamos encontrar. Estamos plena e inteiramente convencidos de que o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos espera com todo o seu amor e toda a sua grandeza. Entramos na igreja como São Pedro, quando na barca se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Maria Santíssima, Medianeira das Graças, vós que participastes da morte redentora do vosso Filho, implorai para mim a graça de participar com dignidade na celebração de todas as Santas Missas e unir-me intimamente a Jesus, quando Ele renovar o seu santo sacrifício. Entramos então no santo mistério. Não é mistério humano, é mistério de Deus. A participarmos de maneira íntima no santo sacrifício da missa é dar-nos participar no mistério da nossa fé. Como um mistério que não se pode ver nem sentir, só a fé é capaz de aceitar e de o guardar espiritualmente para o viver. Devemos afastar para longe, neste momento, todos os pensamentos vãos ou supérfluos. Portanto, a caminho da igreja, já não devemos conversar, nem olhar com curiosidade ao redor, mas voltarmos para dentro, em recolhimento e oração, para recitarmos o Santo Terço, por exemplo, e a ajuda da Virgem Santíssima, para assim atrairmos sobre nós e prepararmos a Santa Missa, o inefável e grande mistério da nossa fé. Vimos então ao altar de Deus. Com que zelo chegavam os primeiros cristãos à igreja? E esperavam, em santo e silencioso recolhimento, o ingresso do bispo e dos sacerdotes ao altar de Deus para a celebração do sacrifício santo da missa. Interiormente, podemos, com Maria Santíssima, ficar bem perto de Jesus, quando ele instituiu o sacrifício da nova aliança no cenáculo, e no momento em que ele ofereceu o seu corpo e sangue preciosíssimos no altar da cruz. Com o auxílio poderoso da graça divina e do nosso santo anjo da guarda, nossa vontade consegue esta união espiritual. Por isso, insistentemente pedimos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde pelo coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos aos ritos iniciais. O sacerdote começa a Eucaristia em nome do Pai. Inicia assim o sacerdote a santa celebração. Em nome quer dizer, estamos aqui pela vontade e ordem de outro. E fazemos o que ele quer. Nós estamos, em nome do Deus Trino, do Deus Uno, perante o seu santo altar. Assim, está sobre nós a força, o poder e a grandeza de Deus para aquilo que agora estamos a iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Satanás não suporta estas palavras pronunciadas conscientemente, nem persignar-se com este sinal sagrado. Ele foi vencido pela cruz por Cristo e não se pode segurar contra a força irradiante deste santo sinal e instrumento da nossa redenção. Satanás não suporta as palavras santas e vigorosas que a acompanham. No entanto, em diferença do homem, em fazer o sinal da cruz, não conseguirá afastá-lo, mas vai dar-lhe alegrias. Fazendo, porém, com devoção o sinal da cruz, os filhos de Deus unem-se a ele e atraem sobre si a bênção celestial e alcançam a proteção e a benevolência da Mãe do Céu. Antigamente não havia exorcistas. Nos primeiros séculos da Igreja não havia exorcistas. Cada cristão bastava fazer o sinal da cruz e o mal ia todo embora. Faziam com força, convicção e devoção. Não havia exorcistas, não era preciso. Continuamos com a saudação do sumo sacerdote e eu gostava que fossem olhando
para os pormenores das gravuras que este Padre Santo desenhou. Por exemplo, tens aqui os anjos da guarda de todas as almas, certo? Destas pessoas que estão aqui. Está aqui o anjo da guarda do sacristão. Está aqui o anjo da guarda do sacerdote. Atrás do altar temos Jesus Cristo. Aqui temos Deus, Pai. E entre eles temos... Portanto, vejam sempre com muita atenção as gravuras, porque elas falam-nos e rezam connosco. O sacerdote diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ao anunciar estas palavras, unido ao sacerdote, está Jesus, como vemos na gravura. E vem com ele o Pai e o Espírito Santo, para atender este santo pedido em favor de todo o povo e toda a humanidade. O sacerdote, conforme o seu ofício e missão, pode chamá-la para todos os homens do mundo inteiro, mas também para os solitários, abandonados, doentes e aflitos. Interiormente unidos às santas missas celebradas em todo o mundo, experimentamos nesta saudação sacerdotal a riqueza do amor misericordioso de Deus e compassivo, que quer salvar e atrair a si todas as criaturas. Imploramos também nós para o sacerdote a graça e a comunhão verdadeira com Deus, e para os sacerdotes de todo o mundo, pelos bons e fracos, pelos abatidos e sobrecarregados, e por todos aqueles que Satanás tenta ou já conseguiu seduzir. A presença dos santos anjos, dos espíritos celestes e mediadores constantes dos benefícios divinos, ao nosso lado, como vemos na imagem, é um sinal permanente da bondade de Deus, que quer que a sua graça, este seu amor e comunhão, estejam sempre conosco. Depois, chegamos ao ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso. Ao aproximarmos da presença do próprio Deus, Santo, Uno e Trino, reconhecemos que somos indignos, somos miseráveis. Por isso a Igreja leva-nos a uma contrição silenciosa e à confissão dos nossos pecados perante Deus Altíssimo, perante a Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, e perante os seus anjos. Vejam a imagem. Temos aqui São Miguel à direita de Nossa Senhora. Aqui está Nossa Senhora, certo? Estão a ver o rato? Pronto, aqui está São Miguel. Olha o demónio aqui a fugir. Ada retro, Satana. Estão a ver aqui São Miguel com o escudo? Certo. Depois, os santos mártires e os santos, ou seja, os do Antigo Testamento, representados por São João Batista, no meio da gravura, aqui, do lado esquerdo. Vem, São João Batista, aqui. Ou seja, os santos do Novo Testamento, representados por São Pedro e São Paulo, ao lado da cruz, este São Paulo, decapitado, e São Pedro, crucificado, cabeça para baixo. Estão a ver? Filhos, vindo ali mais para o meio, para veres melhor. Vedes bem daí? Pronto, estáis a ver tudo o que eu vos estou a dizer? Ok. Temos todos estes junto de nós, como também uma multidão de criaturas bem-aventuradas em redor do trono de Deus. Olha estes santos todos aqui. Olha para isto. Toda a corte celeste diante do Pai, do Espírito Santo e do sacerdote que representa Jesus. Então, diante desta multidão de bem-aventurados, ao redor do trono de Deus, nós dizemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Depois ouvimos: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Esta absolvição é para os pecados veniais, leves, não é para os pecados graves, nem mortais. Porque há muita gente que diz: eu confesso-me a Deus. Isso não existe. Jesus inventou, criou os sacramentos e disse aos apóstolos:
E depois aos sacerdotes e bispos, seus continuadores. A quem perdoardes os pecados, serão. A quem o retiver, serão. Temos de ir ter com um sacerdote. No sacramento, não é o sacerdote que está, é Jesus. O sacerdote está a fazer o trabalho de Jesus. Então, se Jesus quer assim, é assim. Se Deus quisesse que a confissão fosse ele, era ele. Mas ele não quer assim. Portanto, quando chegamos à Eucaristia, depois do ato penitencial, já não devemos ir à comunhão. Já não devemos ir à comunhão. Não fizemos o ato penitencial, não pedimos perdão. Portanto, já não estamos dignos de ir à comunhão. Não podemos chegar a meio da missa e ir à comunhão na mesma. Não pode ser. Quem já chegar depois do ato penitencial, isto é a lei da Igreja e da liturgia, já não deve ir comungar. Esta é a prece para pedir a libertação e as faltas dos pecados leves, na medida em que a nossa contrição for sincera e proveniente do amor verdadeiro para com Deus, pelos méritos de Jesus e da sua Mãe Maria Santíssima e dos santos. O nosso Pai Celeste nos perdoará, purificando e abrindo o nosso coração pela força santificadora do Espírito Santo, para que sejamos capazes de receber a riqueza de bênçãos e as graças da Santa Missa. Contemplemos agora esta imagem. Por que é que Jesus morreu? Mas quando nós estamos a pensar pelos nossos pecados, muitas vezes estamos a pensar nos pecados dos outros. E se eu disser, morreu pelos meus pecados, pela minha culpa. Se existisse só eu sobre a terra, Jesus era capaz de vir e encarnar e morrer só para me salvar a mim. Imaginai o amor que Deus nos tem. Se só houvesse uma alma no mundo para ser salva com pecado, Jesus vinha e morria por ela para ela abrir as portas do céu e a perdoar. Não é só pelos nossos pecados, pelos meus pecados. E cada vez que pecamos, continuamos a matar Deus e a crucificá-lo. Ai, foram os judeus, foram os romanos. Não, fui eu. Sou eu. Sou eu que mato Jesus. A culpa é minha. Enquanto eu não tiver esta consciência, nunca posso vir a ser santo. Nunca. Agora, se eu a ganhar, sim, posso vir a ser santo e olhar para ele com compaixão e não querer fazer mais isso. Então, no centro da confissão dos pecados estão as palavras por minha culpa, minha tão grande culpa. Estas palavras devem estar presentes no nosso espírito. E a imagem de Jesus crucificado. A nossa culpa levou Jesus à morte. A minha culpa levou Jesus à morte. Os nossos pecados feriram o seu corpo sagrado. As minhas transgressões se tornaram nos pregos que o cravaram no madeiro da cruz. Ele assumiu o meu mal e o mal de todos os tempos para morrer e com esta carga expiar os meus pecados. Por isso, a cruz e o Cristo moribundo no seu corpo flagelado e maltratado durante a Santa Missa devem sempre estar presentes diante de nós. Nunca devemos tirar Jesus crucificado de uma igreja. Nunca. Nunca. Devemos encher de profunda comoção e não mais permitir que possamos esquecer-nos ou desviar o nosso olhar dele durante a celebração do santo sacrifício, a fim de que a nossa alma seja capaz de se entregar a ele na mais profunda gratidão. Se passarmos uma missa inteira a olhar para um crucifixo, vereis que vivereis muito melhor a missa. Muito melhor a Santa Missa. Como vemos nesta imagem, Isaías dizia, será como um verme e não um homem. Não é? Temos muitas imagens, depende da história da arte sacra também, que não há quase nenhum sangue. Isaías diz, será como um verme e não um homem. Quem viu o filme A Paixão de Cristo, baseado nos escritos da Beata Ana Catarina Emmerich, vi que ele está completamente despedaçado. Parecia um verme, não parecia um homem.
A Santa Brígida, ele revela mais de 5.000 feridas que ele recebeu no seu corpo. Todo estilhaçado. Portanto, porquê? Por causa dos meus pecados. Então, como Moisés perante a sarça ardente, todos somos convidados a pedir misericórdia para que o Senhor tenha piedade de nós. Do íntimo do nosso coração contrito eleva-se a humilde e confiante pedido: Senhor, tende piedade de nós. Este pedido, o Senhor, tende piedade de nós, aparece muitas vezes, ao longo da Sagrada Escritura. O rei David, por exemplo, não é? O rei David, perante aquilo que tinha feito com Betsabé, ele, diante de Deus, vai pedir a morte. Olha, mata-me, Senhor. Eu não mereço mais viver. Mata-me. Eu pequei. Eu mereço a morte. O profeta Natan disse: esse homem deve morrer. Mata-me. Mas Deus Pai, que é tão bom, disse: olha, tu não vais morrer, mas o filho que geraste vai morrer. E acabou por morrer. E podemos pensar também, por exemplo, o rei David como um arquiteto. E ele construiu a maqueta do templo de Salomão, não é? E Deus também lhe disse: tu mataste muita gente, fizeste muitas guerras, tu não podes construir o templo. Então, quem é que vai depois construir o templo? Será Salomão. Várias curas que Jesus faz, não é? As pessoas chegam-se junto a ele, não só para pedir a cura, mas para dizerem assim: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. E prostravam-se diante dele. A fé era tanta daquela hemorroísa que toca no manto do Senhor e pelo facto de tocar, ficou curada. Então, a cura dos 2 cegos, por exemplo, a mulher cananeia, um pai que pede pelo filho endemoniado e epilético. Com que humildade e respeitosa submissão Moisés então se prostrou perante a sarça ardente. Quando, intimamente tocado por esta aparição, constatou: Deus está aqui. E ele ouviu falar Deus. Eu vi a aflição do meu povo e ouvi os seus clamores e desci para o salvar. E é isto que Deus vem fazer. Eu ouvi o meu povo a clamar, eu ouvi os seus sofrimentos. Então eu desço para o salvar. Então, Deus, na Santa Missa, vem fazer o quê? Vem falar-nos pessoalmente, a começar pela palavra. Fala pela palavra. No meio do sacerdote, iremos ouvi-lo. De uma maneira singular, no momento sublime da Santa Consagração. Porque são preciso 3 coisas para haver Santa Missa. 3 coisas. Primeiro, um sacerdote. Segundo, o pão e o vinho. A invocação, juntamente com a invocação do Espírito Santo. E terceiro, as palavras que Jesus usou. Portanto, se faltar uma destas coisas, não pode haver missa. Se não houver sacerdote, não há missa. Se o Espírito Santo não vier, não há corpo e sangue de Jesus. E se não houver as palavras que Jesus disse, também não há transubstanciação. Portanto, vamos tentar continuar. Então o sacerdote, quando diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós não devemos ouvi-lo falar por causa dele estar a falar. É o próprio Jesus Salvador que fala para nos reconquistar os pecadores a um preço muito alto. Nós fomos resgatados por um preço muito alto. Qual é que foi o preço do nosso resgate?
Foi uma arca de ouro, uma arca de prata, foi o quê? O sangue de Jesus. Nós não fomos resgatados por uma coisa qualquer. Nós fomos resgatados por um preço muito alto. Nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Agora vamos entrar no Glória. A irmã estava a dizer quem é que estava predisposto a morrer. Queres ir a contar o Glória já no céu ou não? Olha, quando nós chegarmos ao céu, Deus me ouça, e não tivermos nenhuma dor, nenhum sofrimento, só tivermos alegria, paz e o amor imenso a arder-nos no peito, porquê é que eu não vim mais cedo? Quer dizer, temos que querer ir para o céu, é verdade. Então, Glória, olhem para a gravura. Foi o sacerdote que pintou isto. Quer dizer, de certeza que ele viu isto, é impossível. Como o Santo Padre Pio, ele via realidades espirituais místicas, sobrenaturais, e pintou-as. Quer dizer, isto é incrível. É incrível. Então, no Glória, o Senhor vem a nós com a alegria de milhares de anjos. Miríades, miríades. Sabeis quanto é uma miríade? 100.000. Oh, gente, 100.000 é mesmo. Miríades e miríades, uma miríade são 100.000. Então vem 100.000, mais 100.000, mais 100.000, mais 100.000. Que cantam como outrora nos arredores de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Lucas 2,14. Somos nós os beneficiários desta obra grandiosa. Estejam os nossos corações e lábios unidos a este louvor. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Olhem lá, olha ali, Jesus, com a ferida aberta, o Espírito Santo, o Pai. Quem é que está aqui? Senhor e os anjos à volta e toda a corte celeste. E nós cá embaixo. A honra suprema pertence ao Pai. É ao Pai a honra suprema. Como Jesus dizia. Para mandar-nos o seu Filho amado. O louvor pertence ao Filho, o Salvador. Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus. Vós tirais os pecados do mundo, tendo piedade de nós. Ele, como Cordeiro vítima, entregou-se por nós e tornou-se mediador da nova e eterna aliança. E no Espírito Santo, abre-nos o caminho para a eterna felicidade. A vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Esta oração da Santa Igreja dá-nos um resumo de tudo aquilo que se realiza na missa. Do mistério da nossa fé. Por ela Deus é sumamente glorificado e para o homem pecador, por meio dela, abrem-se de novo as portas do paraíso perdido e acesso para a felicidade e a paz eterna junto de Deus. Então, vamos à liturgia da palavra. Estivemos nos ritos iniciais, depois é a liturgia da palavra, depois é a liturgia eucarística, depois é o ritual da comunhão e depois é a benção final. Isto são as partes da Eucaristia. Podeis ver ali, muito importante, como somos alimentados pela palavra. Evangelho. Após a oração do dia e as leituras, ouvimos o próprio Jesus a falar no Evangelho. O próprio Jesus. Pela boca do sacerdote. Para ser um instrumento digno de Jesus, ele agora inclina-se perante o altar, a fim de que Deus, como outrora, purificou os lábios do profeta Isaías com brasas tiradas do altar do templo, por meio de um serafim, como vemos na gravura em cima à esquerda, é o profeta Isaías a ser purificado pelo anjo. Certo? Que fala em Isaías 6, 5 a 8. Estás a ver aqui? Assim purifica agora os lábios do seu ministro, que está aqui embaixo. Por isso ele pede humildemente, Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração,
para que os meus lábios anunciem dignamente o vosso santo evangelho. É isso que o sacerdote diz nesse momento. O sacerdote, como nosso representante perante Deus, conhece as palavras desfavoráveis, más e pecaminosas que passam pelos lábios dos homens e fazem com que muitos minutos, horas e dias preciosos da nossa vida se tornem uma perda para a eternidade. Minutos, horas e dias que perdemos para a eternidade. Sobretudo nos impedem de acolher a sua santa palavra para guardá-la e produzir o fruto multiplicado que o Senhor ansiosamente espera. Tanto o sacerdote como nós precisamos de purificação e santificar os nossos lábios e o nosso coração ao recebermos Jesus, o Verbo eterno do Pai. O credo. Olha aí aqui, os mafarricos todos a fugir. Olha-os aqui presentes. Olha-os aqui. Estás a ver? Que já viu o filme Grande Milagre, quando aparecia a absolvição eles fugiam? Ou quando... Olha, estás a ver aqui, vermelho? É preciso usar água benta, havíamos usar mais água benta, não só na vigília pascal, etc. Até ao Vaticano II, a água benta era usada em todas as missas. Todas as missas, havia a expressão depois do ato penitencial. E agora estamos assim. O credo é o sim e o reconhecimento. Sem vós eu não teria vida. Desde toda a eternidade, vós, ó Deus, pensastes em mim. Eu nasci porque Deus quis. Se fosse um mês antes ou um mês depois, não era eu, era outra pessoa. Deus é que quis. Por isso, o credo é sempre, ao longo da nossa vida, o momento para manifestar a nossa fé em Deus e dizer sim ao amor que nos chamou, para pressentir toda a profundidade do amor divino revelado no ato supremo. E o Verbo se fez carne, que nos abre o caminho à bem-aventurança eterna. A genuflexão que fazemos, por exemplo, nos dias de Natal, no tempo de Natal, quando falamos da encarnação de Maria e ajoelhamos, é adoração com profundo respeito e gratidão. Sente-se que o pecador tem dificuldade de agradecer com amor. E como são pobres, frias e vazias, as pessoas que não dobram o joelho porque ficaram alheias ao amor eterno de Deus. Mas até mesmo o demónio conhece a palavra. Dobrem-se os joelhos daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Uma vez, o Senhor foi-se confessar ao Padre Pio e o Padre Pio disse: ajoelha-te, meu filho. Ele disse: não ajoelho. Ajoelha-te. Não ajoelho. Ajoelha-te. Não ajoelho. O demónio não tem joelhos. Era o demónio. Portanto, das coisas como sacerdote que mais me ferem é quando no momento da consagração, hoje vê-se por aí, metade ou mais das pessoas já não se ajoelham. Há quem não pode é 1%. Esta é a primeira coisa que mais me fere. É não se ajoelharem durante a consagração. A segunda coisa que mais me fere como sacerdote é comungarem na mão. Porque o sacerdote tem as mãos ungidas e benzidas. Eu comungo na mão, há pedacinhos que caem sempre para o chão, a pessoa que vem atrás de mim pisa Jesus. São as duas coisas que mais me ferem. Mas a Igreja permite. Permite 4 formas. Na mão ou na boca, de joelhos ou de pé. O Papa Bento XVI, quando dava a comunhão às pessoas, a Assembleia era sempre de joelhos e na boca. Sempre. Sempre. Agora vamos então entrar na liturgia eucarística. Preparação do altar. Agora o sacerdote retira o véu. No Templo de Jerusalém, o sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Onde estava a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, uma vez por ano. Jesus, quando morre, não é? Corta essa cortina do templo e passamos a ter a Eucaristia todos os dias. E já não é preciso ser o sumo sacerdote. Todos. O coração de Deus está aberto para todos. 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 Agora o sacerdote tira o véu, abre espiritualmente a cortina do cenáculo, que na gravura está ao fundo à direita. O cenáculo mal se vê ali. Aqui. Aqui é o cenáculo, certo? Está ali Jesus e os apóstolos, a mesa colocada. Isto é o cenáculo. Está bom?
Se fez visível para outros pela irradiação da sua face, até que o povo pediu que ele cobrisse o seu rosto. No entanto, encontra-se com Deus, Moisés retirava o véu. Nós, vou repetir porque houve aqui uma coisa, a nossa alma deve livrar-se de tudo aquilo que é profano, deve abrir-se para o divino, para o encontro, união com Deus, como Moisés com Deus, na gravura no fundo à esquerda. Este aqui é Moisés. Certo? Aqui, este é Moisés. Que se fez visível para os outros pela radiação da sua face, até que o povo pediu que ele cobrisse o rosto. Porque ele, quando desceu do monte, quando esteve lá 40 dias, eles já quase que o adoravam como um Deus, porque a sua face irradiava luz. Se fizerdes muita adoração, a vossa face vai começar a brilhar, e os vossos olhos, e a vossa alma, e o vosso coração, e as pessoas vão começar a dizer: estás tão brilhante. Olha, o meu facial é ir para a adoração. Jesus é que me faz assim esta cosmética. E faz mesmo. Porque na adoração é como tu fosses para a praia. Vais para a praia, estás diante do sol. E tu és bronzeado sem te dar conta. Na adoração é a mesma coisa. Jesus coloca-te o seu amor e a sua luz e tu nem dás conta. Isto é a adoração. Ao aproximarmos da presença do Altíssimo, devemos tirar também o véu das nossas fraquezas e faltas que nos escondem de Deus. Isto exige renúncia e sacrifício. Jesus sacrificou por nós as suas vestes, na gravura, ao fundo ou ao centro. Aqui está. Jesus sacrificou e tirou as suas vestes. E por fim, na sua própria vida. Assim exige o sacrifício de muitas coisas que nos afastam e nos separam dele, a fim de nos tornar profundamente livres, até o mais íntimo da nossa alma, abertos e puros para acolher o divino amor que na Santa Missa deseja doar-se a nós com toda a sua riqueza. Não apenas num abraço amoroso, mas divinamente quer entrar no mais íntimo da nossa alma para a nossa santificação. Então vamos entrar no ofertório. Já estamos mais ou menos no meio da Eucaristia, está bem? E explicada, porque depois vamos vivê-la daqui a um bocado. A carta aos Hebreus diz assim: entrando no mundo, Cristo disse assim: não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste-me um corpo. E esse corpo era destinado para quê? Holocaustos e vítimas expiatórias não foram do teu agrado. Por isso digo, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5 a 7. Assim, vemos na gravura os dons do sacrifício colocados no chão ao lado do altar. E o próprio Jesus, na cor simbólica da mística, o azul, subindo ao altar do sacrifício. Estás a ver aqui Jesus, a azul, e depois ele abre as mãos, se seja feita a sua vontade, para ser crucificado, para ir para a cruz. Cá está outra vez o Pai, o Espírito Santo e o Filho, sempre, sempre presentes. Suas mãos agora, como uma taça, estás a ver aqui as mãos em forma de taça, de sacrifício, erguem-se para o alto, oferecendo-se ele a si mesmo ao Pai, para um dia, quando chegar a sua hora, morrer na cruz. Cá está. A cruz. O que Jesus promete na sua chegada ao mundo levou à consumação 33 anos depois no cenáculo, junto dos seus apóstolos. Vê do cenáculo, aqui na gravura, embaixo à esquerda. Estás a ver aqui o cenáculo? Olha aqui. Última ceia. Está ou não está? Perfeito. Naquela ocasião ele dá a ordem sagrada: fazei isto em memória de mim. Os apóstolos cumpriram tal incumbência e a transmitiram aos seus sucessores. E por meio deles, todos os sacerdotes. Assim, o acontecimento da última ceia torna-se presente e ação pela ação do sacerdote na gravura embaixo à direita. E isto já é a nossa Eucaristia, que é a mesma coisa. Acontecimento santíssimo na terra. Por isso se abre o céu. Nós unimos-nos à oferta de Jesus e rezamos: meu Deus, ofereço-me inteiramente a vós. Quero ser todo vosso. Totus tuus. Quero ser todo vosso. Totus tuus. Como dizia São João Paulo II e como dizia também
a Virgem Maria. Oferecimento do pão. Olhem para este pormenor. O sacerdote, o anjo da guarda, vês aqui a cruz suspensa sobre o altar? Isto aqui é o altar, certo? A cruz está suspensa sobre o altar. E o Pai vem acolher o sacrifício. Vês ali o braço da cruz? Perdão? Já estou a ir muito para a frente. Vês ali o braço da cruz? Este é a da esquerda e esta é a parte cimeira e esta é a parte que vai para o fundo. Vês aqui a cruz em suspenso? Vês ou não? Já há gente a dormir que eu estou a ver daqui. Acordai, meu filho, acordai, meus filhos, que esta é a porta do céu, pois ela fecha-se. Estás a ver aqui? Olha aqui Jesus sobre a cruz a ser oferecido ao Pai e o Pai que se debruça para acolher o sacrifício. Então, pelas mãos do sacerdote, entregamos a Deus, entregamos a nós, a nossa vida, nossas fadigas e esforço para o agradar e servir, como também os dons que a terra produziu para servir ao homem e por meio deles honrar o Criador. No entanto, os dons que representam a nossa oblação por meio dela e da criação destinam-se a fazerem parte do único e verdadeiro sacrifício da nova aliança, o sacrifício de Jesus, que outrora ofereceu uma vez para sempre no altar da cruz. Porque é a nossa oblação que no momento santo da consagração para nós se vai tornar pão da vida, quando Jesus, pelas palavras do sacerdote, transformar os nossos dons no seu próprio corpo. Assim, a linguagem simbólica da Igreja na liturgia da Santa Missa, a patena se torna a cruz do Senhor, na qual Jesus se deixa colocar para ser oferecido. Preparação do cálice. Jesus dizia: eu sou a verdadeira vida. Eu sou a verdadeira videira. O vinho no cálice prefigura o seu sangue preciosíssimo, em que ele, na santa consagração, será transformado. Sangue não exprimido da uva, mas sangue exprimido do seu corpo santo, nas horas amargas da sua paixão santa, no lagar da cruz. Foi aí que o seu sangue foi exprimido. A água, porém, lembra-nos as águas salvíficas do santo batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Após ter colocado o vinho no cálice, o sacerdote põe nele também uma gota de água, deixando cair no vinho e reza: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. O vinho simboliza a divindade e a água a humanidade. A gota de água dissolve-se no vinho. Nunca mais a vamos poder encontrar. O vinho assume totalmente a água. Não pode mais ser separada. Tão perfeitamente Jesus nos associa e quer nos unir consigo, de tal modo que o Pai do céu nos aceita em Jesus, acolhendo-nos no seu amor eterno. A que riqueza de graças e a que união sublime somos chamados, por isso, por toda a eternidade. Oferecimento do cálice. Olhem um pouco para a gravura. Reconheçam os anjos da guarda de cada pessoa. Por meio da gotinha de água dissolvida no vinho e posta no cálice, está sendo oferecida a alma pura da jovem. Na gravura representada por uma taça radiante embaixo à esquerda. Estão a ver aqui? Esta, não sei se é esta, já vamos ver. Este é o anjo da guarda desta menina, este é o anjo da guarda desta menina. Vede, por exemplo, aqui a oferta é pura, certo? Olha aí esta, tão vermelha. O que cada um oferece, é o anjo da guarda que oferece. Vamos ver como e porquê. É o santo anjo que leva esta oferta ao altar, o anjo da guarda. Vede também a alma triste da criança por causa da morte da sua mãe, embaixo ao meio. Esta criança perdeu a mãe e este é o anjo da guarda que vai levar a sua oferta. Ela está triste. Vemos uma alma aflita do homem embaixo à esquerda. Olhem como está com a mão na cabeça em forma de desespero. Estais a ver aqui? Sim? Portanto, uma alma aflita. E também as almas ardentes em puro amor de Tobias e Sara, na gravura em cima à esquerda. Tobias e Sara, aqui. Aqui. Tobias e Sara.
E as almas luminosas dos mártires, na gravura, ao serem fuzilados em cima à direita. Aqui, os mártires, com a cruz na mão, a serem fuzilados. E todos aqueles que de boa vontade querem entregar-se inteiramente a Deus. Temos isto tudo na Eucaristia. Assim como o vinho acolheu a gota d'água, assim Jesus acolherá o nosso pequeno sacrifício no seu grande sacrifício e fará da nossa pobre oferta a oferta de todo o seu corpo místico, oferecendo-se Ele mesmo em nosso lugar e em união conosco, concedendo-nos de sermos por Ele oferecidos. Agora o oferecimento de si mesmo. Oferecimento de si mesmo. Vemos aqui o sacerdote e aqui muitos altares cheios de cruzes brancas e aqui outras. Já vamos ver isto. O sacerdote reza e com ele aqueles que se abriram ao sagrado mistério. De coração humilhado e contrito, sejamos recebidos por vosso Senhor, assim o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos. Assim, os altares do mundo inteiro poderiam tornar-se tronos luminosos do mistério divino e a terra inteira seria capaz de ser transformada numa brilhante pedra preciosa de Deus. Os altares que vês aqui em cima. Este era o objetivo de Deus para a Eucaristia. Porquê é que não acontece? Como aquele padre polaco que diz, o Espírito Santo diz-lhe no coração, das pessoas que estão aqui, só 3 acreditam que eu estou na Eucaristia. Portanto, todos os outros não acreditam. Por isso é que não há transformação. O padre polaco recebeu esta locução numa missa. Jesus disse-lhe, dos que estão aqui, só 3 acreditam em mim. Portanto, só 3 é que são transformados. Então, assim, o mundo e a igreja nunca podem ser transformados. Ao lado, também temos uma triste realidade. Mulheres que no caminho para a igreja falam mal umas das outras. No fundo, à direita. Olha aqui a mulher a cochichar. Estão a ver aqui? A mulher a cochichar. Foi o padre Franz que pintou isto, não fui eu. Mulheres que no caminho para a igreja falam mal umas das outras, insultando-se mutuamente. Um homem, estavam aqui a falar do homem, cá está o homem aqui. Escutem, escutem. O homem que acende uma vela junto do nosso Senhor crucificado, ao mesmo tempo maltrata Jesus pisando os seus pés. Olha aqui. Acende uma vela e pisa-lhe os pés, porque despreza os irmãos atirando-os para o lado. Olha aqui, uma vela a Jesus, mas depois dá-lhe patadas nos pés porque despreza os irmãos. Isto é a verdade, infelizmente. Dizem-me, vou à igreja, eu amo a Deus, mas depois detesto os irmãos. Por isso isto nunca pode acontecer assim. Estas cruzes de luz, os altares de luz, nunca vão poder transformar o mundo, porque nós não queremos. Deus vem, mas nós não queremos. Que contraste horroroso entre os homens que somente exteriormente vão à igreja sem participação interior. Perdidos. Perdidos para sempre. Também eles poderão alcançar a conversão e serem salvos se nós colocarmos cada um deles nos nossos sacrifícios e súplicas no cálice de Jesus, que em breve conterá o seu sangue redentor, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Como dizia Pio XII, é um mistério tremendo, que nunca podemos meditar, que muitos se salvam somente pelas orações e sacrifícios voluntários de outros. Muitos se salvam pelos sacrifícios e orações voluntários de outros. Isto é a mensagem de Fátima. Quereis oferecer-vos a reparação para com Deus, súplica pela confissão dos pecadores? Sim. Então tereis muito que sofrer. E assim salvaram muitas almas e chamaram a paz para o mundo. Que se oferecem a eles, exatamente por eles, são almas vítimas. Ou como nos advertiu a Virgem Santíssima em Fátima, rezai, rezai muito. Fazei sacrifícios pelos pecadores. Vão muitas almas para o inferno porque não há quem sacrifique e reze por elas. De coração humilhado e contrito, sejamos acolhidos por vosso Senhor.
quão generosa e ardente devia ser neste momento a nossa entrega a Jesus. A fim que pela nossa união íntima e amorosa com o sacrifício do Salvador, possamos obter por aquelas almas que estão afastadas de Deus, pela misericórdia divina, a graça de um profundo e sincero arrependimento e uma conversão autêntica, para que de novo sejam aceitos pelo Pai do céu e da parte dele seja concedida a bem-aventurança e a glória eterna, para a qual o seu amor de Pai tem chamado a todos os homens. Graça concedida a Maria Madalena, ao bom ladrão na cruz, quando ouviu as palavras de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e a milhares de criaturas já consideradas perdidas. Depois invocamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força da transformação de Deus, que faz de Maria o santo templo do Filho de Deus. Ele é a plenitude da vida divina, que faz jubilar em felicidade o céu inteiro e todos os anjos e santos, como também luz consoladora para as almas do purgatório. Vemos na imagem, à esquerda, as almas do purgatório. Aqui, ainda há fogo, estão a ser libertas para subirem para o céu, claro, pelo dom da missa e do sangue de Jesus. E ao mesmo tempo se torna raio atormentador para os condenados que não receberam Jesus na gravura à direita. Aqui representa a condenação, o inferno. Esta parte vermelha. Estão vendo? Mas o mais suave pedido, vinde Espírito Santo, abrir para o homem o caminho luminoso para Deus. Que plenitude do Espírito Santo nos chega em resposta a esta súplica. O Espírito Santo é a pessoa mais íntima no mistério da Santíssima Trindade. Ele formou Maria para ser a mãe de Jesus. Transformou inteiramente cada sacerdote à semelhança de Maria para que ele possa dignamente celebrar a Santa Missa em nome e na pessoa do seu Filho Jesus. O Padre Atanásio diz assim: o sacerdote é como Nossa Senhora. Ele traz sempre como Maria o menino Jesus ao mundo no altar. Por isso, Maria é a grande mãe dos sacerdotes, dos filhos prediletos do seu coração imaculado. A ela o sacerdote deve estar intimamente unido a fim de se impregnar pela sua força para o sacrifício e compenetrado por seu amor a Jesus, para que a santa consagração Nosso Senhor possa chegar com alegria às suas mãos sacerdotais. O nosso tempo exige sacerdotes santos e profundamente marianos. Por isso rezamos: Espírito de Deus, enviai também a nós do céu um raio da vossa luz. Então a seguir vamos continuar as ofrendas. Vamos fazer só um pequeno cântico para fazermos uma pausa. Meu Jesus sacramentado, vem ao meu coração, pois ele suspira por receber-te, vem a mim. Quero amar-te, quero possuir-te para sempre. Vem, amor do meu coração, Jesus, Eucaristia. Eucaristia, habita em mim, te amo, só por ti.
suspiro, Jesus, Jesus, Eucaristia, habita em mim, te amo, Só por ti só suspiro. por ti suspiro, Ó alimento sagrado. ó alimento sagrado. Obrigado, Jesus, pelo alimento sagrado. Jesus, meu amigo, te espero, te amo e estás comigo. Vamos continuar. Aproveitamos hoje para acompanharmos toda a Eucaristia, está bem? Temos de apressar um bocadinho. Então, oração pelas ofrendas. Vida e imagem. Os mistérios celebrados na Santa Missa abalam o mundo todo. O céu, a terra e os infernos. E fazem estremecer as criaturas que nelas habitam. Filhos, se não houvesse missa, o mundo já tinha acabado. O que sustém o mundo é que Jesus se oferece como vítima para aplacar a ira, santa ira e a justiça divina. Senão o dia da justiça já tinha vindo. O que sustém o mundo é a Eucaristia. Não é mais nada. As palavras do sacerdote no prefácio. Corações ao alto, os fiéis respondem. A Santa Igreja agora convida a libertar-nos de tudo em que nós é terreno e em espírito subir para o alto para entrarmos na presença de Deus e nele honrar aquele que dá todos os dons, terrestres ou celestes. O santo diálogo continua. Demos graças ao Senhor nosso Deus para recebermos a solene afirmação. É nosso dever, é nossa salvação. Ressoa então no prefácio da missa o magnífico cântico da ação de graças. Oração eucarística, o cântico dos santos. Jesus é o Santíssimo. Vem no meio de cântico de coros angélicos. Sacerdotes e anjos e homens inclinam-se em adoração devota. Vê esta imagem. Lindíssima. Todos os anjos. Jesus com a ferida, nunca a deixa, não é? O triângulo que simboliza o Pai. Isto foi copiado por outras coisas, mas a origem é do Pai, o triângulo, não é de outras coisas. E que lá está em cima, outra vez, o querido Espírito Santo. Anjos e homens e sacerdote inclinam-se em adoração devota e fazem soar em suas almas e lábios o canto celeste. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Aclamação angélica relatada pelo profeta Isaías 6.3. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Saudação real do povo eleito perante a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, sua cidade amada. Mateus 21.9. Louvor perene e adoração perpétua para as criaturas celestes que oferecem perante o trono do Altíssimo. Apocalipse 4.8. Todos cantam santo. Todos cantam santo. Todos cantam santo. Oração pela Igreja. Temos ali o Vaticano em baixo. Agora a Santa Igreja coloca as suas intenções como um tapete perante Deus e os pés do seu Filho, nosso Salvador. Diz assim, aqui estamos a seguir a oração eucarística 1, que é do Concílio de Trento, que era a que era rezada em latim nos últimos 400 anos até o Vaticano II. É esta oração eucarística que o padre Rudolf segue, está bem? E diz assim, Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que abençoeis estas ofrendas apresentadas ao vosso altar. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja dispersa pelo mundo inteiro, concede-lhe a paz e a proteção. Nós oferecemos também o vosso servo Papa, o nosso Bispo, por todos os que guardam a fé e receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e todos os que circundam este altar. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, para alcançar o perdão e as suas faltas, a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, também São José, os seus santos apóstolos e mártires e todos os santos. Estes pedidos são reforçados quando o sacerdote estende as suas mãos ungidas em cima dos dons, dizendo: Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e a santificar estas ofertas,
a fim de que se tornem para nós no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Vamos à parte central. A santa consagração. Vede na imagem como o sacerdote está inclinado sobre o altar e de pé está Jesus. Portanto, Jesus está no sacerdote. O filho é entregue e reparai o pai agarrando nas mãos do filho, acolhendo a sua oferta. E vês aqui, à volta do altar, a última ceia. E todos os anjos, todo o povo de Deus à esquerda e todos os anjos à direita e à volta da luminosidade da Trindade. Pelo sacramento, o altar se torna como a mesa da última ceia, onde Jesus se torna presente e revela o seu holocausto na cruz com as palavras: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O Pai do céu aceita e acolhe Jesus, agora glorificado, com as suas próprias mãos, pelo Espírito Santo, como oferenda da nova e eterna aliança de amor. Ficamos comovidos. A igreja toda, homens, almas de purgatório, santos anjos, todo o céu, estão em profunda adoração, compenetrados pelo divino amor que se oferece. Assim, o sacrifício de Jesus na cruz manifesta a sua morte cruel, mas também a passagem da morte para a vida, da humilhação para a glória, da dor para a alegria, do tempo para a eternidade. Eis o mistério da fé. Jesus está no sacerdote de novo. Vejam como aqui o sacerdote com a casula vermelha pega no corpo santo e Jesus, por trás dele, pega no mesmo corpo. Jesus está no sacerdote. Por isso o sacerdote não diz: isto é o corpo de Jesus. Mas sim, sendo ele instrumento de Jesus, Jesus mesmo diz por meio dele: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Regressamos a Jerusalém na Eucaristia. Jerusalém está onde está a Eucaristia. Regressamos há 2000 anos, no dia de hoje, a última ceia. Com os apóstolos de novo, que vemos aqui à volta do altar. Aqui devemos permanecermos de joelhos em profunda adoração. Santo, santo, santo. Então, a missa e a cruz são o mesmo e único sacrifício. A missa torna atual e acessível à nossa geração o sacrifício da cruz. A missa é o Calvário. Nós estamos como Santa Maria Madalena, São João e Nossa Senhora ao pé da cruz. Nós vamos ao Calvário na missa. A missa é ir ao Monte Gólgota. A missa é o Calvário. São João Paulo II diz: o drama do Calvário torna-se presente ao vivo. Ao vivo. Diz ele de novo, 1 de junho de 83, na Eucaristia, há uma recordação do sacrifício oferecido de uma vez para sempre no Calvário. Aquele sacrifício torna-se atual. São João Paulo II. Depois da genuflexão, dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte. O sacerdote levanta a hóstia consagrada em sinal de fé e para a santa adoração. Não devemos ficar só com os olhos presos na hóstia consagrada, mas também levar a mente e a alma a reconhecer a verdade. O sacerdote apresenta ao Pai
o Cordeiro sacrificado. Jesus Cristo visível no seu oferecimento na cruz. E ao mesmo tempo transfigurado gloriosamente pela sua vitória sobre a morte. Durante a consagração, torna-se presente não só o cenáculo, mas também o Calvário e com as testemunhas oculares do santo sacrifício. São João, Santa Maria Madalena, Nossa Senhora e até o centurião pagão confessa após a morte de Jesus. Realmente este homem era e é o Filho de Deus. Nós corremos o risco, como cristãos católicos, vamos à missa e não os ajoelhamos, não o adoramos e não o reconhecemos como filhos de Deus. Isto é, corremos do risco de voltar a ser pagãos. Ele, o pagão, declara a fé, profundamente tocado por este acontecimento. E nós o que fazemos durante a consagração? Reconhecemos e adoramos verdadeiramente a hóstia e o vinho consagrados, que são o corpo e o sangue de Jesus, o Cordeiro Divino, que se ofereceu e foi imolado por amor, por mim. Proclamamos a vossa ressurreição. Vós sois santo. Neste divino amor quereis introduzir-me neste mistério da santa transformação e consagração, onde a fragilidade humana é assumida pelo poder divino. O terreno é acolhido no reino celeste. A dor é transformada em felicidade e a morte em fonte de vida eterna. Isto é a transformação. Vinde, Senhor Jesus. Na consagração, a alma transformada pela graça de Deus vivencia o sacrifício de Jesus. Na gravura vemos como uma pessoa, aqui, ajoelhada, cujo íntimo se abriu integralmente para este mistério, ajoelhada perante o altar, contempla a realidade santa. Naturalmente ninguém pode ver a sua alma, indica-se apenas pelo zenho no centro, a sua mente toda aberta para este mistério que está a acontecer, sobrenatural. O clarão da última ceia penetra nela e a ilumina. Temos aqui a última ceia debaixo do Espírito Santo. Os raios das chagas do crucificado tocam o seu coração. Tocam e marcam a sua alma. É a grandeza da ressurreição de Jesus, que faz luzir e participar da sua ascensão e acolhimento para o Pai do céu. Aqui, no centro, já está Jesus ressuscitado. Por cima do Espírito Santo. Vem Jesus ressuscitado? Em cima da última ceia? Estão a ver? O fiel que verdadeiramente participa na consagração da Santa Missa será tocado, iluminado e marcado. É necessário tornar-se luz e fé para os outros. Apocalipse 22, 17, 20. O Espírito Santo e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve diga também, vem. Que o sedento venha a quem o desejar. Receba gratuitamente a água da vida. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este vindo, Senhor Jesus, nela Jesus afirma e confirma que a sua vinda é próxima. O seu sim responde ao apelo da Igreja e dos fiéis. E o amém deles exprime a sua fé alegre e o seu desejo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós nos libertaste pela cruz da ressurreição. Na genuflexão, o sacerdote perante o Santíssimo Sangue de Jesus, derramado para o perdão dos pecados, deve tornar-se presente em nosso espírito. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, flagelado e crucificado, inundando no sangue redentor. Porquê? Por minha culpa, por minha tão grande culpa.
Devo crescer e amadurecer o amor a Jesus até às últimas consequências. Remida e santificada pelo preciosíssimo sangue, seja a nossa vida até ao seu fim um constante agradecimento, sempre e por tudo, dai graças ao Senhor. Memorial. Assim se chama a oração depois da consagração. É a comemoração do santo sacrifício de Jesus, oferecido no Monte do Gólgota, pela sua ressurreição vitoriosa e triunfante glorificação. Celebrando, pois, a memória da paixão e morte do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, na gravura indicada pela cruz e pela luz radiante da ressurreição. A cruz, do lado esquerdo, e a luz da ressurreição, que vai para o céu e do céu vem. Para acolher este mistério, não apenas pela inteligência humana, mas só se pode acolher pela graça e pelo Espírito Santo. Que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença. Recordamos os sacrifícios da antiga aliança, a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque, tudo no livro do Gênesis. Também pedimos a acolhida benévola do nosso santo sacrifício, através do pedido comovente do Pai do céu. Humildemente vos pedimos que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade. Apocalipse 8:3. Como sinal visível de tão grande favor recebido, vemos na gravura os santos anjos da guarda, todos eles aqui à volta, fazerem as suas ofertas de novo, levando nossas almas cheias de gratidão, mas também aquelas atormentadas pelo sofrimento, cheias de dor, até o altar celeste, para as colocar na patena do anjo do sacrifício, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu, por Cristo nosso Senhor. Comemoração dos mortos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé. Então, não apenas nós apresentamos a nossa vida na patena e as preocupações, mas também a preocupação que temos quanto às almas dos nossos queridos falecidos que ainda padecem no purgatório, a fim de que a força do sacrifício de Jesus, que preenche a criação pela intercessão da Igreja e alcança a libertação do lugar da purificação e a entrada definitiva na bem-aventurança eterna junto de Deus. Então, os nossos altares estão rodeados de anjos e santos. Vedes na gravura? Anjos e santos. Das almas, da Mãe do Céu, dos santos padroeiros desse dia, dos santos anjos da guarda, que recebem este favor de poderem estar presentes na celebração do santo sacrifício, a fim de por meio dele acharem alívio e consolação nos seus sofrimentos, até ao dia e a hora em que alcancem a graça tão desejada da sua libertação do lugar da purificação e da sua ascensão para a glória. Que alcance imenso tem o sacrifício da Santa Missa. Céu e terra ficam unidos para também conceder às almas do purgatório o lugar da consolação, da luz e da paz. Quem quiser ler, Catalina Rivas ou São Julião Eymar descreve muito bem isto que acontece durante a Eucaristia. Olhem o que é que está ali a sair. Olhem ali, debaixo do altar. E a todos nós, pecadores, ainda estamos dentro da oração eucarística, os fiéis em primeiro lugar, os sacerdotes como homens escolhidos por Deus e tão próximos dos mistérios santos, estão conscientes das suas faltas e pecados, como também das faltas dos seus irmãos no sacerdócio, a quem Satanás, mediante a negligência, superficialidade e falta de vigilância, conseguiu atrair para si, fazendo-os cair. Presa que o inimigo infernal avidamente guarda para si, para não mais deixá-los sair. Perante Deus, ninguém pode gloriar-se da sua própria força, pois todos, por consequência do pecado original, somos fracos e predispostos ao mal. Por isso, quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. 1 Coríntios 10:12. Para nós vale, irmãos, sede sóbrios e vigilantes. Eis que o adversário demónio vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5:8-9. Por isso, unimos-nos à prece do sacerdote.
E a nós que esperamos a vossa imensa misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e todos os santos. E fazei de nós como o centurião junto à cruz, que testemunhou autenticamente Jesus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Estamos quase a terminar a oração eucarística, ok? O sacerdote levanta a patina com o corpo e o sangue de Jesus. Leva-o para o alto para oferecer este louvor e adoração perante a face de Deus Pai. Incrível esta imagem, não é? Esse é o sentido total do sacrifício da missa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai. Na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Este é o sentido. Jesus é o dom imaculado, todo puro e todo santo, capaz de expiar os pecados do mundo e oferecer a Deus Pai aquela adoração, louvor e ação de graças de que Ele é digno e que nós não conseguimos dar. E nós respondemos, amém. Poderoso este amém, em que o universo inteiro das criaturas remidas pelo sangue do Cordeiro eleva a sua ação de graças e o louvor sem fim em honra da face de Deus. Apocalipse 5, 11 a 12. Na visão ouvi a voz de uma multidão angélica à volta do trono, dos seres viventes e anciãos. O seu número era de miríades, milhares de milhares, e cantavam com voz forte: o Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 7, 10 a 12. Apareceu a visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e do Cordeiro, e com as palmas na mão aclamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao pé do trono, anciãos e os seres vivos, prostraram-se diante do trono, com a face por terra, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força devem ser dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 9:4. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos caíram por terra em adoração a Deus que está sentado no trono e diziam: amém. Aleluia. Vamos para o rito da comunhão. Vamos já para o Pai Nosso. Estamos quase a terminar. O nosso olhar agora passa do sacrifício de Jesus para o seu dom, que por meio desta sua oferta ao Pai nos deu o seu próprio corpo, a hóstia consagrada, oferecida por nós como fruto santo da árvore da cruz. A Santa Igreja prepara-nos para a grandeza deste momento sagrado que está para vir, através do convite solene do sacerdote para o Pai Nosso. Obedientes à palavra do Salvador, ousamos dizer: é o nosso Pai do céu que nos convida para este banquete sagrado das núpcias do seu Filho, eternamente amado, que Ele entregou por amor a nós. É dele que recebemos o pão santíssimo, que é o próprio Jesus. A Igreja primitiva tinha determinado que o povo devia prostrar-se no chão, rezando esta prece perante Deus em expressão de profundíssimo respeito. Nos primeiros séculos, no Pai Nosso, todo o povo se prostrava no chão. Um dia regressaremos aos primórdios. Pai Nosso. Por meio destas palavras, podemos dirigir-nos ao Pai do céu. Privilégio singular concedido a nós. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro Divino, para fazer de nós filhos de Deus. Por aqueles que nesta oração participam de toda a oração, abre-se o céu a eles. Vede a imagem. Abre-se o céu a eles. E eles são imersos no seu fulgor. E outros, dada a sua indiferença, não podem ser preenchidos da luz da graça divina. Os que estiverem fechados não recebem nada. Todo o rezar, porém, onde o homem sabe a atuação da graça e a força vivificante do Espírito Santo, passa por Maria, medianeira das graças, que através de Jesus nos deseja levar com amor e maternalmente até ao Pai do céu. Por isso, ao terminarmos estas palavras, o sacerdote diz: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia a sermos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto esperamos
em alegria a última vinda de Cristo Salvador. Depois, cordeiro. A fração da hóstia indica a morte violenta de Jesus. Esmagado por causa das nossas iniquidades, Isaías 53:5. E entregue como cordeiro inocente, manso e humilde à crueldade e maldade dos homens, Isaías 53:7. Todos nós temos culpa nesta morte. Todos nós temos culpa nesta morte. Todos nós cedemos aos engodos e ameaças de Satanás por a nossa indiferença, omissão, faltas e pecados. Então só temos de fazer uma coisa: pedir: Senhor, tende piedade de nós. Esta união do corpo e sangue de Jesus me sirva para a vida eterna. O corpo e o sangue ficam de novo unidos e simbolizam a ressurreição de Cristo e a vida eterna que Ele traz por meio da Páscoa e que se torna presente em cada missa e alcançou para si e para todos nós. Recebemos a Santa Comunhão, o corpo e o sangue de Jesus, daquele que diz, João 6,54, estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do abismo. Isto é Apocalipse 1,18. Depois sim, João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus, hóstia viva, hóstia, Jesus, vítima. Então, espiritualmente, nós devíamos ver perante nós a hóstia, a face de Jesus moribundo na cruz, ferida, ensanguentada, golpeada, ultrajada, coroada de espinhos pelo orgulho humano, pela nossa malícia e obstinação. Como foi que Maria contemplou a face do Salvador moribundo? Com imensa compaixão, completa e íntima participação, com o coração ferido pela espada de dor. Genuflexão. O sacerdote exprime a atitude íntima do seu coração perante Jesus. Vemos, por exemplo, os magos do Oriente. Vimos a estrela e viemos adorar o menino. E eles prostraram-se por terra. E eram pagãos. Eram pagãos, prostraram-se e adoraram. E eram pagãos. Tentações no deserto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Mateus 8,2. Jesus foi abordado por um leproso que se prostrou diante dele. Mateus 9,18. Filha de Jairo e a mulher com uma hemorragia. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele. Mateus 14,33. Os que se encontravam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram: Tu és realmente filho de Deus. Mateus 15,25. A fé da cananeia. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Mateus 28,9. As mulheres vão ao sepulcro. Jesus saiu ao seu encontro e disse-lhes. Elas aproximaram-se, estreitaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Mateus 28,17. Quando o viram, adoraram-no. Sou o vosso, meu Senhor e meu Deus, totus tuus. Dobrando igualmente os seus joelhos perante o Santíssimo corpo e sangue de Jesus, o sacerdote e os anjos de Deus, em profundo respeito com as palavras silenciosas do coração, dizem: Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Senhor, quando vamos comungar, dizemos: Senhor, eu não sou digno. O sacerdote, antes de receber o corpo e o sangue de Jesus, disse: Senhor Jesus, o vosso corpo e sangue que for receber não se tornem causa de minha condenação, mas por vossa bondade sejam remédio para a vida eterna. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas usei uma só palavra e o meu servo fica. Quem é que disse isto? Na Bíblia, no Evangelho, quem é que disse isto? Senhor, eu não sou digno. Olha, eu vou à tua casa. Não, eu não sou digno, Senhor. Não quero. Eu não sou digno. Centurião. Olha, diz uma palavra que o meu servo é curado. Basta uma palavra, não é preciso ir lá. E diz Jesus: Que grande fé. Nunca encontrei uma fé tão grande. Não venhas à minha casa que eu não sou digno. Diz uma palavra. E nessa hora, o homem ficou curado. Queremos pedir a Maria que
que a Santa Comunhão se torne para nós semelhante à sua vivência em Belém, ao recebermos das suas mãos maternas, pelo sacerdote, o seu Filho Jesus. Comunhão, o sacerdote diz, o corpo de Cristo. Os anjos de Deus ficam pasmados e estremecem perante a graça concedida à criatura humana, pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Os anjos não podem comungar. Nós podemos. Incrível. Mas Jesus nunca vem só. Eu não estou só, porque o Pai está comigo. João 14:23. Se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e nele faremos a nossa morada. Vejam agora esta imagem. O que é que acontece na pessoa que está em graça quando comunga? Esta é a alma da pessoa, aqui. Agora vejam o que está aqui à volta dela. Chama-se isto um abraço de amor. Vejam o que está aqui. Santíssima Trindade. Cristo em nós. Momento sublime em que para a alma pura chegam as núpcias do Cordeiro e a sua esposa está preparada. Deus fez a criação para ser esposa do seu Filho. Deus criou a nossa alma para a nossa alma ser esposa de Jesus. Espiritualmente, só nunca conseguimos entender. Diz Jesus, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Queremos permanecer neste momento em profundo silêncio, em recolhimento íntimo, respeitosa adoração e após a Santa Missa em prolongada ação de graças pelo dom imerecido, Jesus em nós. Cumprimos assim o ardente desejo do Senhor, permanecei em mim, para receber a sua promessa. E Ele diz, eu permanecerei em vós. Quando não estamos em graça, Jesus está ao nosso lado. Quando estamos em graça, Jesus está dentro. Bênçãos finais. Ritos finais. O sacerdote, pelas suas mãos, abençoa com a mão bondosa e protetora do Pai, com a força do amor do Espírito. Abençoa Jesus com o poder invencível da sua cruz redentora. Todas as criaturas, todas. Não as almas só que estão presentes, mas também as almas que estão no mundo inteiro. Essa torrente de graça celeste emanada da Santa Missa deve penetrar todo o lugar, dissipando as trevas do pecado, do erro e da aflição, inundando de novo o mundo da luz de Deus, mergulhando no mar do seu amor redentor, que quer atrair todas as criaturas a si, para que nele possam achar eternamente felicidade, consolo e paz. Últimas duas. Vede que amor. Primeira carta de João. Não. É São João 13. Primeira carta de João não tem tantos capítulos. Vede que amor nos é dado. Por Deus, cada dia, é-nos oferecido o banquete da vida eterna. Então a graça divina que brota da Santa Missa impele-nos para que em tudo procuremos só uma meta. A glorificação máxima de Deus, fazendo todo o nosso ser e agir em união com o sacrifício de Jesus, uma oferta pura e agradável para a sua adoração e louvor, em ação de graças, em reparação pelos pecados do mundo e intercessão pelos pobres pecadores. Esta é a mensagem de Fátima. É Maria que com o seu sim na Anunciação nos deu Jesus, o Filho de Deus humanado. É com o seu sim que no alto do Gólgota nos deu a Ele no seu sacrifício redentor. É a ela que com o seu sim em cada missa nos apresenta de novo o Cordeiro, vítima, Jesus, de coração aberto, fonte transbordante e inesgotável das graças da salvação. Vede o Cordeiro de Deus. Vede a nossa salvação. Erguei os vossos olhos. Levantei as vossas almas para a meta eterna. E a meta é a Deus. Por fim, o
o meu imaculado coração triunfará. O padre Rudolf termina com Nossa Senhora. E claro, conseguia que conhecia a mensagem de Fátima. E cita também Nossa Senhora ao padre Gobi. No dia 29 de julho de 77, o Imaculado Coração de Maria disse ao padre Gobi: o meu coração imaculado foi o altar em que o meu filho se imolou, o cálice que recolheu o seu sangue, que se abriu ao gemido das suas feridas, que se patenteou ao seu grande dom do seu coração moribundo. Neste santo derramamento do sangue foi fundada a Santa Igreja, nascida do lado aberto do Redentor, do seu coração trespassado como sacramento universal de salvação. Nela é que Jesus derrama as graças dos santos sacramentos, como fonte que jorra para a vida eterna. É nela que brilha a luz da verdade, que o Santo Padre anuncia incansavelmente sem cessar. Vedes aqui? Nossa Senhora, com as suas mãos, acolhendo o coração do Filho, o seu sangue, e a luz que vem para o Vaticano, e aqui, também para as almas, vamos ver já como. Aqui o sol em forma de coração, para mim representa Deus Pai, o Espírito Santo. O homem de hoje, isto agora é muito importante, hein? O homem de hoje riscou os mandamentos de Deus na gravura embaixo à direita. Estás a ver aqui uma placa escrita com 10 riscado? O homem riscou os 10 mandamentos. Apagou a corrente da vida, como também os sacramentos à esquerda. Aqui estão riscados os sacramentos. E olhem o estado destas pessoas, como fica, sem mandamentos e sacramentos. Em agonia. Apagou a corrente da vida. O mundo tornou-se como um deserto, ressequido, estéril, afastado de Deus. Mas pelo sangue precioso de Jesus, que Ele não para de derramar nos altares do mundo inteiro. Cada homem que reconhece os seus erros e arrependido dos seus pecados, procura voltar a Deus e pode conseguir o perdão e a eterna salvação. Para isso, neste tempo final, Maria Santíssima abre-nos o seu coração materno para nele, como noutra arca de Noé nos dias do dilúvio, acolher a todos os seus filhos que a ela se consagram e para que nele possam achar refúgio seguro no meio das tribulações deste mundo. É o padre Rudolf que escreveu, não foi São Luís de Montfort. Tempos finais, Arca de Noé, consagração. O padre Rudolf escreveu isto. E conclui, assim, por meio do seu coração imaculado, Maria Santíssima quer fazer-nos participar do seu triunfo e do seu restabelecimento da Santa Igreja, unida e verdadeira. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Bendita, louvada e adorada seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Pronto, depois quem quiser adquirir, Jesus Nosso Amor Eucarístico, o fundador dos franciscanos da Imaculada, são pessoas que têm o carisma, são muito fortes. Praticamente são só santos que falam neste livro sobre a Eucaristia. Eu gostaria que todos pudessem adquirir, está bem? Muito importante.